Bom, senhor Zíris, eu queria lhe perguntar, nós estamos no ano vocacional no Brasil, o senhor trabalha com a juventude, com os jovens há tantos anos, e eu queria lhe perguntar sobre o seu testemunho. Conte para nós um pouco como é que foi a sua caminhada até o sacerdócio. Bom, eu sou natural de Nova Petrópolis e no interior de Nova Petrópolis, mas a minha família cedo se mudou, havia uma campanha de colonização para o oeste de Santa Catarina, né, que era a Mata Virgem, né, estava iniciando a colonização. Hoje são cidades, diferentes cidades. São João, né? É? São João, não é? Sim, era um distrito, se tornou depois um distrito de Itapiranga, mas hoje é um município. É o município mais importante do país. Sim, né? Claro. Por quê? Não temos dúvida disso. É tricampeão em alfabetização no Brasil. Né? Opa! E é um lugar de turismo também, porque tem as termas de São João do Oeste, né? Se dá muito valor à educação, à formação universitária e também acadêmica fora das universidades. Depois de lá foi para estudar com os jesuítas. Os padres jesuítas, até hoje, eles eram pioneiros lá, acompanharam os colonos que foram daqui do Rio Grande do Sul para lá. Dos jesuítas eu passei para os padres diocesanos, né? Passei para a Arquidiocese de Porto Alegre e um dia o cardeal Scherer, então ainda arcebispo, me chamou no corredor do seminário de Viamão e disse que eu tinha recebido uma bolsa para ir a Cuba. E claro que eu não iria, né? Não estava querendo ir. E ele me chamou que eu tinha uma bolsa para estudar na Alemanha. Tá certo. E fui para a Alemanha, claro. E lá, o meu estudo foi num mosteiro de beneditinos junto ao rio Danúbio, numa aldeia que tem uma população pequena, que reside lá, chamada Boiron, né? Os monges são conhecidos no mundo inteiro, né? Tem faculdade de teologia, e fiquei lá 4 anos morando com os monges. Mas como lá não tem paróquia, né? Só tem o mosteiro, para fazer um estágio na teologia, fui para uma paróquia distante lá. Todos os fins de semana passava na paróquia. Quando chegou a hora de me ordenar padre, aí eu escolhi a paróquia para ser ordenado, mas isso era novidade. Na Alemanha não se ordenava nas paróquias, só nas catedrais. Mas quando eu disse que no Brasil era praxe, o bispo falou, se no Brasil se faz, o senhor também pode ser ordenado aqui na paróquia de Trocinha. É uma cidade pequena. Lá fui ordenado em 66, 30 de abril. Né? 30 de abril de 66. E no dia 1º de maio, rezei a primeira missa de padre lá naquela cidade de Trocinha. Era uma cidade universitária, tem curso superior de música, e eu tinha feito também palestras lá no meio acadêmico, né, na época sobre Teilhard de Chardin, que depois de 40 anos estar no Brasil foram publicados em forma de livro. Né? E de lá, um dia apareceu o cardeal, que durante o concílio ele aparecia bastante lá no mosteiro fim de semana, quando estava em Roma. Um dia ele me diz assim, você poderia dar aula na PUC e no seminário de Viamão. E eu olhei e disse, olha, seu cardeal, não terei problema, mas gostaria de ter a preparação que se costuma ter também aqui na Europa, para dar aulas. Ele logo respondeu, não me deixou respirar. Então escolha a universidade. Né? E quando eu fui para Münster, eu escolhi a Universidade de Münster, por quê? Lá tinha professores renomados na época, que eram Ratzinger, Josef Ratzinger, Simples, básico. Karl Rahner, Só, coisa. Depois o Walter Casper, era bem jovem, ainda hoje cardeal e já aposentado, emérito, né? E fui para Münster. Mas nesse tempo eu tinha um programa na Voz da Alemanha, né? Na Deutsche Welle? Na Deutsche Welle, isso mesmo. Programa internacional. E aí, de Münster, eles logo fizeram um contrato com a rádio de Münster para eu não ter que ir à Colônia, né? Porque a Deutsche Welle funciona até hoje em Colônia, Köln, né? E lá fiz o meu doutorado. E o cardeal Scherer vinha lá seguido. Quando eu estava com um programa de rádio, eu recebi um convite do presidente da República. Ui! Durante 14 dias eu fui visita.
E para mim foi uma surpresa, porque eu recebi um cartão da presidência, que era para tudo. Para viajar de avião, de trem, de ônibus, né? Para tudo. Hotel, restaurante, 14 dias. Eu aproveitei para conhecer Berlim e lugares mais distantes. Depois, no fim, foi um encontro com o presidente. E eu achei uma experiência que me marcou muito, porque ele me pediu para às 11 horas chegar no gabinete da presidência. Estava ele sozinho. Ficamos conversando uns 15 minutos. Vamos almoçar em Bad Godesberg, né? Era uma cidadezinha vizinha, num restaurante. Ele sozinho e eu fomos no trem até o restaurante para almoçar lá. É claro que os garçons conheciam ele, né? Então foram experiências muito interessantes. E, Monsenhor, desculpa lhe interromper, eu queria perguntar para o senhor a respeito do como é que era o professor Ratzinger, que ele ainda era sacerdote, ele não era nem bispo ainda quando ele Nem deu Monsenhor, aula. ele era... Ele era padre ainda. Né? Sim, era padre, muito respeitado, mas ele era um padre progressista naquele tempo. E uma figura que hoje não se alimenta mais. Mas ele com Rahner e Metz publicaram livros, uma série de estudos chamadas Questões Disputatas, para mostrar caminhos que a Igreja tinha a renovar. Isso já era em previsão ao Concílio Vaticano II, mas era antes do Concílio, né? E o Ratzinger, como professor, ele atraía muitos alunos. Via de regra, ele tinha em torno de 800 estudantes para assistir às aulas dele. Sempre era no auditório máximo, como Karl Rahner tinha mais como professor, porque tinha que transmitir para outros salões, né, que nem todos podiam. Então eu tive eu me hospedei na casa central das Irmãs da Divina Providência, né? E porque essa existe aqui no Brasil, eu já conhecia. E lá tinha o diretor das irmãs, era um monsenhor também, Stint, que conhecia bem o Brasil. Então ele viajava, eu tinha que cuidar da casa. Um dia tinha um hóspede polonês, chamado, naquele tempo era Cardeal Wojtyła, João Paulo II. E era um cardeal que falava muito bem o alemão. Era só nós no refeitório. De manhã eu tinha a missa às 6h10, lá um pouco antes das 7, ele já me esperava diante do nosso refeitório. Ele ficava no corredor esperando. Eu tinha que ouvir uma anedota, né? Antes de entrar no refeitório. Quando eu tinha que levantar para ir para a universidade, eu tinha que ficar sentado para ouvir mais uma anedota. Ele era muito divertido, né? Foi uma experiência muito interessante.